Elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Vamos nessa manhã elevar os nossos olhos para os montes, de lá é que de fato virá o nosso socorro. O nosso socorro vem das mãos do nosso Deus. É por isso que nessa manhã, nesse momento, nós voltamos nossos olhos para os montes, para os céus. Enquanto a cidade se levanta e volta os seus olhares para os seus compromissos, as suas atividades, e sai de casa sem buscar ao Senhor, nós, na verdade, reconhecemos que há um ser soberano, grandioso, digno do nosso louvor, da nossa adoração e a razão pela qual nós nos encontramos aqui. Esse encontro para todo cristão é essencial, é indispensável. Sem Deus na vida nós não somos nada. É com Deus ao nosso lado que a nossa vida se torna mais profícua, nós produzimos mais, nós nos tornamos mais eficientes, a nossa vida se assemelha mais à pessoa de Jesus Cristo. E é por isso que nesse momento nós nos encontramos aqui para esse encontro pessoal com o Senhor. Quero deixar com você uma parte da Bíblia para que fique gravada no nosso coração no decorrer de todo esse dia. Do Salmo capítulo 89, o verso 14, onde a palavra de Deus diz o seguinte: Justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem. Justiça e direito é o fundamento do trono do Senhor. O nosso Deus, ele não inocenta o culpado, mas ele também não culpa o inocente. A graça se renova sobre a nossa vida a cada manhã. Verdade é aquilo que de fato procede do trono do Senhor em todo momento. Salmo 89, o verso 14. Nesse canal, amigo, a cada manhã, nós temos aqui um capítulo da Palavra de Deus sendo estudado. Quero convidar você, desafiar você a cada manhã a amar a Palavra de Deus. Não apenas amar, mas colocar em prática na vida também a Palavra do Senhor. A cada dia da nossa trajetória nós precisamos transpirar as palavras que nós absorvemos ou lemos ou estudamos da Palavra de Deus. Por isso que nesse instante, quero convidar você a manter a palavra de Deus aberta, mas agora no livro de Josué, capítulo 4, o verso 1 e o verso 2. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, um de cada tribo. Era um momento especial para todos os israelitas. Imagine você aquele momento de expectativa, onde ficaram 3 dias do lado de cá do Rio Jordão. Depois agora, todo o povo de Israel atravessou o Rio Jordão. De cá, eles olhavam as muralhas e por alguns momentos tremeram e temeram os homens que estavam do outro lado. Mas quando então agora passaram, Deus, ele pede para que nos mínimos detalhes Josué tomasse providência para que 12 homens colhessem 12 pedras do rio e formassem ali um memorial. Parece insignificante Deus pedir para que Josué pedisse para que 12 homens pegassem 12 pedras e formassem um memorial. Mas na verdade não era insignificante. Deus estava fundamentando as suas verdades no coração do seu povo. Deus não queria que o seu povo se esquecesse quem de fato era o doador de todas as bênçãos. Deus não queria que a nação de Israel vencesse os seus adversários e imaginasse que era pelo seu próprio braço ou pela sua própria espada que eles tinham alcançado a vitória. Ao formular aquele memorial, Deus estava colocando no coração daquele povo e dizendo para eles: é pela força do poder de Deus, é pelo Espírito, é pelo braço do Senhor que vocês estão conquistando essas nações. Se não fosse o Senhor, jamais vocês teriam condições de ter chegado até aqui. Portanto, ao receber a terra de Canaã como herança, jamais vocês se deverão se esquecer que foi pelo poder de Deus. É muito comum nos dias em que nós estamos vivendo, estarmos extremamente com a nossa agenda cheia de atividades, de compromissos, e nos esquecermos que as nossas vitórias é pelo poder de Deus. E Deus não queria que isso acontecesse com a nação de Israel. Por maiores responsabilidades que eles tivessem, eles jamais deveriam se esquecer que é pelo poder de Deus que eles viveriam, alcançariam as suas vitórias. As 12 pedras colocadas como um memorial do outro lado do Rio Jordão
Era uma obra de Deus no coração do seu povo. Representava as 12 tribos da nação de Israel. Deus sabia da deficiência do coração humano em se esquecer de Deus. Olhe para a palavra de Deus e veja que o Senhor estabeleceu alguns memoriais para que nós não pudéssemos nos esquecer. As festas das cabanas era uma lembrança que o povo jamais deveria se esquecer, que eles um dia trilharam pelo deserto, morando em cabanas, e agora Deus estava dando para eles a oportunidade de construírem as suas próprias casas na terra de Canaã. Olha a festa da Páscoa. Era que Deus queria que todo israelita se lembrasse que com mão poderosa Deus libertou o seu povo do cativeiro do Egito, da escravidão, e os deu liberdade. E um dia no futuro Jesus Cristo viria como sendo o Cordeiro de Deus, morrer na cruz, derramou o seu sangue para nos trazer a libertação. As festas que aconteciam no Antigo Testamento apontavam para o futuro e eram memoriais para que o seu povo jamais viesse se esquecer o que foi que Deus efetuou nas suas vidas. Nós somos por demais tendenciosos a nos esquecer das bênçãos de Deus, e os memoriais de Deus é para fundamentar no nosso coração que nós jamais podemos nos esquecer que Deus sempre foi Deus na nossa vida, e o ser humano frágil, pecaminoso, é tendencioso a se esquecer das bênçãos de Deus derramadas sobre a nossa vida. No verso 9 nós encontramos que Deus também pediu que, além desse memorial que deveria ficar do lado de fora, no leito do rio Jordão, dentro do rio Jordão também deveria ter colocado 12 pedras. Como num período do ano as águas abaixavam, aquele período as pessoas que passassem por ali e os próprios israelitas, quando passassem por ali, eles deveriam se lembrar que o povo de Deus um dia entrou dentro do rio Jordão, passaram por dentro do rio Jordão para conquistar a terra prometida. Deus queria de fato plantar no coração do seu povo que Deus é Deus, que Ele pode todas as coisas. Aqueles que confiam no Senhor, que dependem do braço do Senhor, irão alcançar as maiores bênçãos de Deus. No verso 18 do capítulo 4 do livro de Josué, nós podemos ver que foi a forma pela qual os israelitas passaram pelo rio Jordão. A presença da arca dentro do rio Jordão fazia com que as águas se amontoassem, e o povo passou por um lugar seco para que pudesse do outro lado conquistar a terra prometida. Veja o poder de Deus. Deus queria que o seu povo pudesse reconhecer que andando ao lado do Senhor, eles teriam muito a conquistar. Se eles se curvassem diante de outros deuses, eles estariam perdendo a bênção de Deus. Josué capítulo 4, verso 19, a Bíblia diz o seguinte: Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês, e acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. Veja a conexão que Deus queria colocar no coração do seu povo. O que é que acontecia no primeiro mês? No primeiro mês se dava a escolha do Cordeiro Pascual. Da mesma forma como foi no primeiro mês que eles saíram do cativeiro do Egito, Deus estava fazendo essa conexão de libertação. O cativeiro do Egito para a libertação dos pecados que se daria na cruz do Calvário com a pessoa de Jesus Cristo. As ações de Deus não podem ser vistas como por acaso. As ações de Deus são didáticas. Deus detalhadamente levou o seu povo nessa trajetória para poder incutir no seu coração como é que eles deveriam viver. Deus estava preparando um povo para que no futuro pudesse testemunhar das suas verdades, mas Deus queria que primeiramente esse povo estivesse completamente convertido das verdades que eles deveriam proclamar. Jamais alguém pode falar com tanto poder e convicção se o seu próprio coração não estiver convertido das verdades que ele está pregando. E Deus queria que o seu povo pudesse compreender primeiramente e experimentasse essas verdades na sua vida para que depois tivesse forças e convicções para proclamar essas boas novas de salvação a outras pessoas que não conheciam a Deus. Josué capítulo 4, verso 21, a palavra de Deus diz o seguinte: E disse aos filhos de Israel, quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais dizendo, que significam essas pedras? Josué, após ter pedido para que os israelitas construíssem esse memorial fora do rio Jordão, com 12 pedras,
E 12 pedras também foram colocadas dentro do Rio Jordão, para quando as águas abaixassem, eles também pudessem contemplar essas 12 pedras, e era uma representação para eles entenderem que foi em terra seca, dentro do Rio Jordão, que eles passaram. A presença da Arca de Deus, da Arca dos 10 Mandamentos, fez com que o Rio Jordão secasse e eles passassem em terra seca. E quando o nível da água abaixasse, as 12 pedras estariam visíveis e eles saberiam, se lembrariam do que de fato Deus fez por aquele povo. Eles deveriam contar para os seus filhos. Deus estava preocupado com a educação das futuras gerações. Deus queria que os filhos daquela geração pudessem amar ao Senhor. Deus está preocupado com as futuras gerações do século presente. Nós precisamos a cada dia ensinar os nossos filhos a respeito de Deus. Nós precisamos a cada dia levar os nossos filhos a amar a palavra do Senhor. Agora entenda uma coisa, amigo, nessa manhã. As nossas palavras não terão forças se eles não verem em nós a nossa vida na prática do cristianismo. Se nós falamos para eles que eles precisam amar a Bíblia, primeiramente eu e você temos que amar a palavra do Senhor. Se nós falarmos para eles irem à casa do Senhor, mas se nós não formos, a nossa palavra perde força diante da declaração que nós proferimos para eles. Por isso que nessa manhã, antes de nós proferirmos alguma palavra, nós precisamos primeiramente olharmos para o nosso coração, para a nossa vida e nos perguntarmos: o que eu estou dizendo para as futuras gerações, eu estou vivendo, eu estou praticando, eu não sou um teórico da palavra, eu vivo o que eu estou pregando, o que eu estou ensinando para as outras pessoas. Se nós alinharmos a nossa fala com a prática da nossa vida, o nosso discurso terá um tremendo poder. O que nós não podemos fazer é falarmos uma coisa e vivermos outra completamente diferente. O nosso discurso vai perder completamente a sua força. Querido amigo, ao concluirmos nessa manhã o estudo do capítulo 4 do livro de Josué, quero chamar a tua atenção para o verso 24, onde a palavra de Deus nos fala que todos os povos da terra, o olhar de Deus era para salvar a todas as pessoas. Algumas pessoas fazem uma diferença do Deus do Antigo Testamento para o Deus do Novo Testamento. Me parece que o Deus do Novo Testamento é um Deus mais amável do que o Deus do Antigo Testamento, mas é uma declaração precipitada, infundada, muito pequena, rasa no que diz respeito à verdadeira verdade a respeito de Deus. O Deus do Antigo Testamento é tão amável quanto o Deus do Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento amava todas as pessoas. O Deus do Antigo Testamento queria preparar uma nação para salvar todos os povos da terra. Embora nós saibamos que não se demorou muito tempo, o povo de Deus, a nação de Israel, se envolveu com a idolatria. O povo de Deus se esqueceu dessas verdades. Por mais que Deus estivesse levando a eles a poderem entender que eles jamais deveriam se esquecer da bondade e da graça de Deus, eles se esqueceram. Eles deram as costas para o Senhor. Por isso que nos dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos entender uma coisa: nós somos o remanescente do Senhor. Está sobre os nossos ombros a responsabilidade de amarmos cada pessoa que pisa sobre a face dessa terra. Está sobre a nossa responsabilidade podermos evangelizar aqueles que estão ao nosso lado. Nós não podemos nos esquecer. Cada pessoa que nasce sob a face dessa terra é o alvo do amor de Deus. Um dia na cruz do Calvário o Senhor se entregou para que eles um dia pudessem receber a salvação da mesma forma como nós somos amados. A nação de Israel não deveria ser egoísta. Eles não deveriam trancar dentro da cidade, da sua cidade, as verdades que Deus tinha lhes revelado. Pelo contrário, Deus queria que eles abençoassem todos os povos da terra. Foi essa promessa dada a Abraão. É essa promessa também dada para cada um de nós. Nessa manhã, eu e você, ao sairmos para as nossas atividades, ore a Deus pedindo ao Senhor que Ele coloque na tua frente uma pessoa para que você possa revelar para essa pessoa as verdades do Senhor, para que você testemunhe de Cristo para essa pessoa. Se você vai sair para fazer uma caminhada, ore a Deus falando: Senhor, por favor, coloca na minha frente alguém para que eu testemunhe do teu amor. Senhor, me conceda forças para que eu possa testemunhar para o meu vizinho quem é Deus.
Senhor, se eu estou indo para a universidade, me dê coragem para que eu fale para o meu colega de faculdade quem é Jesus Cristo. Tenho certeza que se vivermos dessa forma, nós estaremos cumprindo a vontade de Deus nos dias em que nós estamos vivendo. Querido Pai, queremos ser as Tuas testemunhas até os confins da terra. Coloca nos nossos lábios as palavras que o Senhor quer que nós falemos a essas pessoas. Molda o nosso coração. Transforma a nossa vida. Nos abençoe e nos guarde no decorrer desse dia. É o nosso pedido e a nossa oração. E nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.